Olá, boa tarde a todos os amigos e as amigas. No último sábado, 9 de maio, nós fizemos aqui a reestreia do programa Domínio Público. Este programa foi concebido por mim lá na década de 90 na TV Educativa, pois ele teve também a participação, ele também estreou na Ubra TV, na TV Urbana e na Bá TV. O programa Domínio Público tem esta missão, como fizemos na semana passada, falando sobre auxílio emergencial, que é exatamente desvendar, trazer aquilo que deve ser de conhecimento de todos, aquilo que deve ser de domínio da sociedade. Portanto, eu quero agradecer a todos que participaram. Foram 22.910 pessoas que acompanharam o nosso programa e eu quero agradecer a participação, quero agradecer os comentários, quero agradecer também os compartilhamentos que todos os nossos amigos e amigas fizeram na edição do último sábado. Hoje, nós vamos conversar sobre um tema extremamente importante, Covid-19. Por isso, meus amigos e amigas, enviem as suas perguntas para o nosso WhatsApp, 99666065, é o zap do JJ, ou também através do Facebook. Neste 16 de maio de 2020, está começando Domínio Público. Ontem, 15 de maio, nós chegamos a 14.817 vítimas do coronavírus aqui no Brasil. Em todo o mundo, são mais de 308 mil mortos. Mais de 4 milhões e meio de pessoas infectadas em todos os continentes. E para a gente conversar sobre o Covid-19, um tema que com certeza está na preocupação de todos nós, canoenses, gaúchos, brasileiros, todos os cidadãos do mundo, nós temos aqui dois médicos competentes, dois médicos que nos orgulham a todos nós. O infectologista Dr. Gabriel Narvaez e o cardiologista Dr. Euler Manenti. Dr. Gabriel, nós estamos aí praticamente a Covid-19 surgiu no final de dezembro na China. Passado esses meses, né, de dezembro até agora, no momento que a ciência, de uma forma geral, talvez o maior esforço hoje concentrado, né, os cientistas, todo mundo estão trabalhando, o que a gente aprendeu sobre o coronavírus? De uma forma geral, o que o senhor ressalta aí do aprendizado que nós já temos acumulado? Pois é, na verdade, a gente não aprendeu muito, né? E isso tem uma constatação um pouco dolorosa, mas ela é real, né? Há uma carga de informações muito grande, como talvez nunca tenha havido na história da medicina, mas ao mesmo tempo que a carga de informações é grande, triá-la de maneira tal que se torne uma informação adequada e compreensível nem sempre é muito fácil, né? Afinal, ninguém tinha vivenciado ainda uma epidemia desse nível, caráter pandêmico, na nossa existência, né? Então é meio complicado. De todo jeito, talvez a melhor maneira de falar sobre o Covid seja estabelecer, de alguma maneira, um paralelo com a influenza, um vírus que a gente conhece bem e tem um domínio de mais de 100 anos já. Então, assim, o Covid, ele em princípio, mais transmissível, né? Ele tem uma letalidade, ou seja, dos pacientes que adoecem, morrem mais por Covid do que aqueles que adoecem o quanto morrem por influenza. A letalidade dele provavelmente é de 2 a 10 vezes maior, né? E por que eu digo provavelmente? Porque para a gente estabelecer a letalidade, a gente tem que ter um denominador confiável, que é o número total de pessoas infectadas. E a gente não tem esse número. Na verdade, fazendo um parênteses, nem influenza a gente tem, porque os números de letalidade e influenza, eles são estimados, né? Se estima a partir da população infectada e reconhecida como tal, e se estima quantas pessoas, na verdade, se infectaram durante uma sazonalidade. Então, a gente não tem esse número adequadamente na mão, mas se pode inferir alguma coisa dessa letalidade pelos pacientes que internam.
A gente sabe que os pacientes que internam com síndrome respiratória aguda grave representam em torno de 10, 15%, talvez, dos pacientes com coronavírus. Então, a partir dos que internam, a gente pode mais ou menos inferir esses números e falar alguma coisa de letalidade presumida, né? Então, por outro lado, que outras coisas ele tem em relação ao vírus da influenza, para a gente tentar estabelecer uma similitude? A gente imaginava que ele não apresentasse um caráter mutacional como, com alguma frequência, a influenza apresenta. Mas estudos mais recentes têm mostrado que mesmo o vírus inicial, que aparentemente veio do morcego, parece realmente é uma zoonose e provavelmente linkada ao morcego, ele, na verdade, na China, já se identificou por sequenciamento pelo menos 2 Covids. Um que acometeu mais ou menos 70% da população infectada e outro em torno de 30%. E o que veio para a Europa e para os Estados Unidos, nos Estados Unidos ele foi muito bem sequenciado já pelo grupo de Los Alamos, e eles já viram que esse vírus já sofreu mutação. Cabe um comentário rápido. A mutação não é necessariamente a mudança para um vírus completamente novo. Todos os vírus mutam em algum grau, né? Só que essa mutação mais leve, que nós chamamos de drift, não é uma mutação que impeça o organismo, do ponto de vista imunológico, de reconhecer o inimigo. Ele continua reconhecendo, só que, eventualmente, ele pode não reconhecer na integralidade, consequentemente, não produzir anticorpos tão específicos. Então, a gente já sabe que ele deu uma mutada. Então, não é exatamente assim, não. Ele é fixo, ele é um só. Não, como da influenza, ele sofreu também pequenas mutações. E ele realmente parece se transmitir mais, né? Existe um número, né, que a gente chama de Basic Reproduction Number, que é o número básico que faz com que uma pessoa infectada transmita para quantas outras pessoas. E ele parece transmitir mais que a influenza. Ele transmite em torno de 2,5 a 3 pessoas, cada pessoa infectada, em condições normais, sem distanciamento, sem nada. E esse número reproduzível básico, ele é o que dita todas digamos assim, as estratégias de distanciamento social, eventualmente de quarentena, de lockdown, tudo é movido por esse número básico, que, no caso do coronavírus, é em torno de 2 vezes da influenza. A influenza dá em torno de 1,2, 1,3, mais ou menos. Cada pessoa infectada infecta mais uma, e o coronavírus, mais ou menos, é umas 3 vezes mais. Por enquanto, é o que a gente sabe dele, né? Outras coisas a gente pode falar depois sobre o caráter imunológico dele, o que ele marca no organismo, e se ele determina a produção de anticorpos adequados ou não, a gente pode, de repente, falar num outro momento, talvez quando linkar a possibilidade de vacina. Doutor Euler, com a sua experiência, né, o senhor trabalhou e trabalha a vida toda em hospitais. Hoje nós temos vários estados brasileiros que estão já praticamente com uma sobrecarga, né? Estão lá operando a 80%, 90% hoje por cento de ocupação das UTIs. Como é que o senhor vê a evolução da doença? Nós podemos chegar àquela ideia que o ex-ministro Mandetta falou, do colapso no SUS? Como é que o senhor vê a evolução hoje da Covid-19 no Brasil? Bom, em primeiro lugar, Jorge, eu queria cumprimentá-lo e também saudar esse tema de extrema relevância para nós. E também o meu colega, Gabriel, que é uma pessoa que eu estimo muito, é um grande colega, é uma pessoa que nos inspira. Nós fomos contemporâneos na PUC, quando nós éramos professor, e agora a gente tem uma atividade lado a lado aqui no Hospital Mãe de Deus. Então, para mim, é uma grande satisfação, uma pessoa que eu admiro muito, né? E quando me convidaram para... Eu digo, se o Gabriel não vai comigo, eu vou me sentir pequeno lá. Bom, então, para esse tema, é a pessoa mais indicada que nós temos aqui para falar sobre isso. Bom, mas a gente que teve um passado hospitalar, eu tive a oportunidade de ser diretor do Hospital
do HU também em Canoas, tem uma visão de hospitais, e a gente ficou com uma visão, em Canoas, uma visão sistêmica da saúde, e a gente sabe, né, que o SUS ele é uma grande iniciativa que nós conseguimos, né, a partir da última Constituição, de colocar ele dentro de uns trilhos. Precisamos todos nós, antes de responder a sua pergunta diretamente, todo cidadão brasileiro, ele tem que cuidar do SUS e tem que olhar para o SUS. Né? Porque, na verdade, se a gente olha para a Inglaterra, olha para outros países, saúde é segurança nacional. Né? E daqui para frente, nós precisamos entender que ter um sistema de saúde organizado, né, inclusivo, né, e também financiado para que possa responder aos desafios do século XXI. E não são pequenos, porque no século XXI nós estamos enfrentando também outras epidemias, Jair. Professor, eu vou te chamar de professor Jair, porque tu és um grande professor. Né? Nós temos grandes epidemias. Né? Então, nós estamos falando de uma epidemia viral, mas nós estamos enfrentando uma epidemia da obesidade, do diabetes, né? Do câncer e da doença cardiovascular, que são, né, enfrentamentos que nós precisamos, como sociedade, responder para o nosso povo. Bom, então, sobre a sua pergunta diretamente, nós, quando assistíamos o comando do colega Mandetta, do ministro da Saúde, e também ali nós enxergávamos, né, pessoas com conhecimento do SUS, né, pessoas o Gabardo, né, o colega, que tem 40 anos foi para o Conasem, tu sabe muito bem, quando estava em Brasília, que aqueles personagens ali são pessoas que conhecem o SUS. Então, né, eu acho que naquele momento, né, o Wanderson, que foi uma grande surpresa que a nação hoje tem tem prestado um grande serviço para a saúde pública brasileira. E então a gente via uma visão técnica, né, porque o grande pecado, eu acho que o outro vírus que nós não podemos nos infectar é com o vírus, né, de politizar um problema sanitário, que, pela história também, né, na humanidade, se nós pensarmos nas outras epidemias, e depois o Gabriel pode conferir a minha fala também, que também isso lá com a gripe espanhola, né, também houve, sempre há, em momentos de crise, isso é uma grande crise, né, uma grande crise e que nos afeta. Então, o que está acontecendo? Assim, né? A gente tem visto lugares mais frágeis, como Manaus, que é um lugar frágil do ponto de vista de estrutura de saúde, já está sofrendo, né, com já superlotação e está à beira do colapso do sistema. Isso é claro, é notório isso. Né? Também o Nordeste, também nós estamos aí, e também tem uma cidade, né, que é a nossa cara, né, brasileira, que é o Rio de Janeiro. Né? Ele traz tudo que emblematicamente é o Brasil, né? Então ali nós temos esse processo que eu acho, Jair, talvez o mal mais terrível que nós vemos enfrentando durante os últimos bons anos aí pós-guerra, que é o agravamento da desigualdade social, né? Porque saúde sem uma visão da desigualdade, a gente sempre fica pequeno no momento que a gente aborda isso, né? Então, favelas, grandes pessoas, grandes territórios ocupados por moradias e por falta de saneamento também. Então, ali é um lugar explosivo que nós vamos ter, sim, nós vamos ter que chorar bastante
E quando eu falo, até eu me emociono, porque eu vou te dizer uma coisa, Jair, eu queria dizer para os telespectadores. Nós estamos muito chocados com tudo isso, sabe? Então, a empatia que nós temos que ter com as vítimas, hoje onde morreram 800 pessoas no nosso território. Quantas pessoas morreram no mundo ontem? Né? Quantas famílias, quantas pessoas estão sofrendo hoje em UTIs? Né? Quantos soldados estão trabalhando hoje com pouca munição, talvez até não tão equipados para enfrentar essa situação? Então, eu queria aqui aproveitar também, mandar a nossa solidariedade para as vítimas, para os familiares, e também o nosso reconhecimento para quem está na linha de frente. Então, eu acho que o Mandetta, ele nos deu essa visão, né? Nos deu essa visão clara, e estavam domando a curva. O que é domar essa curva? É conseguir fazer com que o distanciamento pessoal, né, esse distanciamento que nós não fizemos nenhum lockdown na nossa sociedade, isso também foi empregado de uma maneira equivocada, me parece. Isso fez com que a gente pudesse ter um tempo para organizar, né, aquilo que estados como a Alemanha, por ser um estado extremamente desenvolvido, rico, né, já tinham passado por guerra, saiu da Segunda Guerra, nós não tivemos esse impacto da guerra, então, né, os americanos tiveram também pouco, mas os veteranos, eles cuidam bem dessa área também. Nós não tínhamos essa experiência de enfrentar uma situação dessa. É uma situação de crise, precisamos de lideranças positivas para enfrentá-la, e eu queria saudar também o que está acontecendo aqui no Estado, porque nós temos aqui no nosso Estado excelentes epidemiologistas, excelentes universidades. Eu queria aqui destacar a Universidade Federal de Pelotas, onde eu me formei. Fui aluno do Dr. César Victora durante a minha faculdade. A minha esposa, Maria Angélica, foi aluna dele de mestrado em epidemiologia. Tem um grande serviço de epidemiologia reconhecido mundialmente e que está fazendo um grande estudo de base populacional, nos dando clara, né, aquele denominador que o doutor Gabriel estava falando. Então, aqui eles têm feito estudos sequenciais, mostrando, em síntese, assim, para terminar essa primeira minha parte, que esses números que nós temos de casos confirmados, se nós multiplicar por 10 ou por 12, nós teremos um número de infectados aqui no Rio Grande do Sul. Né? O Rio Grande do Sul, o Paraná, né? Talvez Santa Catarina, não conheço muito, mas conheço um pouquinho da realidade do Paraná. Nós estamos ainda numa situação que, infelizmente, para negacionistas, né, parece que não está acontecendo nada, mas está acontecendo uma grande tragédia no território brasileiro, né, e nós temos que, sim, encarar isso com muita seriedade. Obrigado, doutor. Olha, na verdade, são 4 aviões que caem todos os dias lá no Brasil, né? Mais de 800 mortos, né? Infelizmente, né? O senhor disse muito bem, né? Nós temos que ter, né, toda a nossa solidariedade e a nossa tristeza nesse momento, né? Exatamente. Doutor Gabriel, o senhor mencionou a questão da vacina, né? Já temos aí mais de 4 décadas, 40 anos aí que a medicina busca uma vacina ou busca uma alternativa para o HIV, por exemplo. Mas é um vírus que tem muitas mutações, né? Esse é um dos problemas para se encontrar uma vacina. No caso da Covid, pelo que o senhor colocou, embora tenha mutações, é possível a gente olhar, visualizar, projetar uma vacina? O senhor acredita? Ontem eu vi a cientista-chefe da OMS falar que talvez 4 ou 5 anos. O que o senhor acha com relação a essa? Qual é a perspectiva hoje? É um problema, porque, na verdade, primeiro se trata de um vírus novo, né? Isso é muito importante na consideração, porque é um vírus novo. Simplesmente não tinha nenhuma experiência com ele
anteriormente. Por outro lado, a busca de uma vacina sempre passa pela capacidade da gente desenvolver, através do material utilizado na vacina, uma resposta imunogênica forte por parte do organismo, né? Por isso que uma vacina demora tanto, né? Tu tem que caracterizar a eficácia dela, mas antes disso tem que caracterizar a segurança dela, né? E ao longo dos estudos populacionais, que passam por várias fases, até chegar numa fase 3 de aplicar a vacina em 30, 60, 90 mil pessoas e observar a formação de anticorpos daí decorrente. A gente já começa com um problema no próprio vírus, porque não se tem certeza de que a anticorpogênese determinada pela infecção, ou seja, eu tenho a infecção, eu produzo anticorpos em grande quantidade ou não. Isso não se sabe direito. Até porque a gente não sabe que mesmo nos que produzem anticorpos, e a gente sabe que tem um determinado número de pessoas que fazem a infecção e não produzem anticorpos, uma coisa constatada por exames sorológicos no decorrer de semanas pós a infecção. Além disso, tem que produzir anticorpos num ponto que nós chamamos um ponto de corte, acima do qual a imunidade se estabelece. Ou seja, se a pessoa entrar em contato posteriormente com o vírus, não vai se reinfectar porque aqueles anticorpos foram protetores. De novo, traçando paralelismo com influenza. Na influenza, a capacidade da vacina de ter um caráter imunogênico, ela vai depender muito dos vírus circulantes naquele momento na população. Porque o vírus da influenza, como a gente já falou, sofre essas pequenas mutações que são os drifts, né? E, às vezes, esses drifts são de algum grau que a vacina, como é preparada em função do vírus que circulou na temporada anterior, às vezes ela perde em efetividade porque não cobre o vírus, os vírus dominantes, as variantes, os sorotipos dominantes na sazonalidade para a qual a vacina foi feita. Agora nós fizemos a vacina e vamos ter os casos de influenza, principalmente agora no inverno. A gente não sabe, por enquanto, se a vacina que se fez, seja ela tri ou tetravalente, se ela vai ser imunogênica. Então, no coronavírus, que a gente não tem experiência nenhuma, a gente tem que ter um pouco de cautela, já que a gente não conhece bem a imunogenicidade da infecção. Por outro lado, no intuito de, eventualmente, apressar um processo que, como tu bem colocasse, dura pelo menos 3 a 5 anos, pelo menos, nunca é menos do que isso, para apressar o processo, os laboratórios têm seguido por um caminho um pouquinho diferente do usual. No caminho usual, tu prepara uma vacina pegando um componente que provoque a formação de anticorpos, um componente viral, antigênico, que provoque a formação de anticorpos, e com alguma frequência tu acopla esse componente antigênico a um vírus inocente, que serve como um carreador daquele fator antigênico. E, no sentido de apressar, repito, os laboratórios têm ido por um caminho um pouco desconhecido hoje em dia, que é trabalhar com a essência do vírus, que é o seu núcleo básico, que é um vírus de RNA. Então, tem um chamado RNA mensageiro, que manda mensagem para o núcleo da célula parasitada pelo vírus, para produzir as proteínas constituintes do vírus, está se trabalhando nessa linha, que é uma linha nova. Então, a gente não tem uma ideia de como é que a coisa possa funcionar nessa nova linha, porque as pessoas querem resposta de curto prazo. Só que as respostas de curto prazo, às vezes, são perigosas. Eu não quero ser, assim, azíago, ser pessimista. Eu quero só ser realista. A gente está muito esperando por uma vacina, mas tem que ver isso com cautela. E eu sempre lembro, para encerrar essa participação, eu sempre lembro o que aconteceu em 1976, na segunda metade da década de 70, nos Estados Unidos,
Houve um surto de influenza. Naquela época, prevalecia o H3N2. Né? Houve um surto numa unidade militar americana e morreram várias pessoas, vários militares. Então, eles fizeram uma vacina às pressas. E essa vacina até ficou no imaginário das pessoas, porque naquele caso foi real, desencadearam uma série de efeitos colaterais neurológicos nas pessoas nas quais a vacina foi aplicada. Então, a rapidez de constituição de uma vacina sempre é um fator que a gente vê com enorme restrição e enorme cuidado. As vacinas não podem ser feitas de uma maneira pronta e rápida. Elas demoram um tempo. Então, tomara que se consiga fazer, e todos os esforços estão sendo dirigidos nesse sentido, uma vacina de médio prazo, né? Um ano e meio. Mas a gente tem que levar em conta que pode ser que isso demore mais, mesmo que tudo funcione da maneira mais adequada possível, no sentido de buscar a imunogenicidade, né? Que se imagina que a vacina possa determinar. Doutor, olha, chegou duas perguntas aqui para o senhor, no nosso WhatsApp, o 99666065. O Luiz Possebon, ele pergunta o seguinte, ele diz que tem muita gente hoje se cuidando do vírus, né? Diante do medo de morrer aí pela Covid-19, mas estão esquecendo de problemas cardíacos, de outras doenças, né? E está se deixando de falar de saúde integral, né? A quarentena não pode, esse período não pode acabar levando ao agravamento dessas doenças? E uma segunda pergunta aqui veio da Eliane Mânica. Ela diz o seguinte, sabemos que o maior grupo de risco está relacionado aos problemas cardiovasculares. Gostaria muito de saber, gostaria que o senhor falasse sobre os riscos de pessoas que são portadoras de arritmias. Ela fala no caso da síndrome Wolff-Parkinson-White, que ela menciona aqui que bloqueia, né, o átrio ventricular em primeiro, segundo, terceiro grau. Que complicações pode ter? Ela pergunta isso porque ela é mãe de uma linda menina autista e é portador de uma dessas cardiopatias, né? Então, eu queria lhe fazer essas duas perguntas. A questão hoje da quarentena, o risco de deixar a saúde e essa questão específica aqui, mas muito importante, que a Eliane nos traz. Bom, essas duas perguntas eu agradeço ao Possebon a lançar essa questão e também essa segunda pergunta, que é muito importante. Qual foi o fenômeno que aconteceu? Né? Quando começou a notícia do Covid e os hospitais começaram a se preparar para atender esses pacientes em todo o território nacional, vou falar no Brasil o que aconteceu e também fazer alguma referência no exterior, houve, né, a quarentena, as pessoas começaram a enxergar o hospital como um lugar perigoso, inóspito, né, porque lá teria muitas pessoas contaminadas, etc. Então, isso não está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, mas mesmo assim, houve uma grande diminuição da ocupação dos hospitais. Primeiro, as cirurgias eletivas foram suspensas, tá? Num momento, né, que a gente pode discutir se era o adequado ou não para fazer isso, mas muito provavelmente era uma postura, naquele momento, muito justificável. A gente, retrospectivamente, pode discutir algum aspecto temporal disso ser feito. Mas o que aconteceu? Em todos os lugares do mundo, né, houve um fenômeno. As pessoas começaram a não procurar o hospital para problemas agudos. Então, muitas pessoas infartando em casa, pessoas que tinham prenúncio de AVC ficaram temerosas para ir até o hospital e, com isso, concluíram o AVC, chegam tarde para o atendimento, assim como o infarto do miocárdio, porque as doenças cardiovasculares, na fase aguda, elas precisam de um tratamento pronto, e isso faz toda a diferença no prognóstico. Então, esse fenômeno aconteceu, né? Aconteceu e vem acontecendo no mundo inteiro. Então, nós temos que informar a população aqui que, embora o lugar para tratar a Covid certamente um hospital, não precisa ser um hospital especializado para isso, né?
nem precisamos voltar à época dos sanatórios e dos leprosários do passado, isso não é assim mais, e a doença é totalmente diferente. Hoje em dia, existem caminhos dentro dos hospitais que separam os pacientes com Covid, tem andar especializado para atender ali, com todo o processo de bloqueio infectológico ali. As unidades de tratamento intensivo também são separadas, né, com todo o cuidado. Então, hoje, os hospitais, eles têm toda a capacidade de receber as pessoas. Então, qual é que é o meu conselho médico? O médico dá conselho. Exemplo, às vezes, é mais difícil, né? Conselho a gente dá, exemplo, às vezes, fica mais difícil, mas conselho a gente tem que dar. Então, assim, não fique adivinhando seus sintomas. Se precisar, procure seu médico. Se não encontrar seu médico, ou se você não tem um médico que lhe acompanhe, está tratando dentro do sistema de saúde, vá para a emergência do hospital, vá para o pronto-socorro, vá resolver o seu problema. Porque o que está acontecendo também do ponto de vista de sinal estatístico? Existe um incremento de mortalidade por outras causas não Covid que está acontecendo em todos os lugares do mundo. Existe um incremento de mortalidade nesse momento, né, que a Covid tem contribuído para isso, mas existe também uma porção de mortes que poderiam ser evitadas. Então, essa é um grande problema e agradeço a pergunta. Assim, não tema o hospital, é ali que a gente vai resolver as situações. Agora, do ponto de vista cardiovascular, por que os pacientes com doença cardiovascular são mais de risco para ter um desfecho desfavorável durante a Covid? Aqui tem dois fenômenos importantes que eu tenho que salientar, Jair. Primeiro, o seguinte, doença cardiovascular, ela vem com alterações do colesterol, obesidade, diabetes tipo 2, né? Então, o que nós chamamos desse paciente metabólico, né? Esse conjunto de elementos que deixam o sistema cardiovascular em perigo, né? Esses pacientes, eles têm um processo inflamatório brando, né? Como nós tivéssemos ligado ali a chama do fogão a gás no mínimo. Tá? Quando esses pacientes são infectados e desenvolvem algumas formas mais graves, né, que são as formas mais complexas, que fazem com que o paciente tenha pneumonia por Covid, né, uma pneumonia viral importante. E muitos acabam indo para a área de tratamento intensivo, que existe um processo inflamatório, né, que nós temos elementos dentro do corpo que nós chamamos de citocinas, que são elementos que nós temos e fazem essa mediação da inflamação. Existe um incêndio inflamatório, né? Então, o paciente com Covid grave, isso aí apenas não chega a ser mais do que 10% das pessoas, 5% das pessoas que precisam de um tratamento agressivo. Esses pacientes, né, eles apresentam esse incêndio aí de inflamação. Parece aquilo que a população já conhece, parece uma sepsis. Muitas pessoas já ouviram esse termo, né, que é muito comum com as bactérias, né? O paciente teve um choque séptico, então esses pacientes desenvolvem isso. Então, o paciente que tem hipertensão arterial deve tratar sua pressão. O paciente que tem o seu diabetes deve cuidar bem do seu diabetes, né? O paciente obeso deve, né, se preocupar com a sua obesidade. Mas esse grupo aí, ele tem maior risco também. E outro fator importante que a gente começa a ter esses eventos quando chega na sexta década de vida, na quinta, sexta década de vida. E também é um fator que concorre para esses desfechos a idade dos pacientes que são acima de 60 anos. A gente sabe que a mortalidade do Covid é maior. Agora, quanto a arritmias, tá? Isso é um problema muito fácil, assim. Não existe nenhum problema de Covid e arritmia, isso não.
existem alguns remédios, algumas drogas que são oferecidas para os pacientes, até de uma maneira, assim como a vacina, não estamos seguindo o rigorismo científico de passar por todas as etapas. Surgiu uma droga, que é a hidroxicloroquina, né? E também alguns antibióticos que são combinados com esse medicamento, né? Que serve para tratar outras doenças. Não é um antiviral, depois o Dr. Gabriel pode nos dar uma pincelada nisso, que se pensa que pode ter algum auxílio no tratamento da doença. Só que essa droga, ela causa distúrbios do ritmo cardíaco e pode levar à morte súbita. Não é frequente, porque a gente usa e usa para tratar artrite reumatoide, lúpus eritematoso, mas sobre vigilância médica estrita, né? Então, o que nós sabemos hoje da cloroquina, até esse momento, pelos estudos que nós temos, né, essa semana eu apresentei no Hospital Mãe de Deus 2 grandes estudos, um feito nos Estados Unidos, em Nova York, né, os 2 foram feitos em Nova York, um publicado no JAMA, no Jornal Americano de Medicina, que é um dos principais jornais de medicina do mundo, e o New England Journal of Medicine também, que são estudos que observaram um número grande de pessoas que tomaram e não tomaram o remédio. Então, até agora, nós não temos nenhum sinal que a hidroxicloroquina tem benefício. Não significa que amanhã ou depois, né, saia um resultado de um estudo, e o estudo que nós esperamos nesse tipo de situação são estudos clínicos, né? E que também, eu queria dizer para vocês que no Hospital Universitário de Canoas, nós temos um centro de pesquisa onde a gente realiza estudos clínicos randomizados. Esses estudos que são esperados hoje em dia no mundo inteiro, que é uma metodologia científica que compara, né, um grupo que tomou a medicação, outro que não tomou, de uma maneira cega, que os investigadores não sabem. Existe um comitê de segurança que observa a evolução desses estudos, e aí a gente vai poder ter dados confiáveis, né? Então, na verdade, por que se diz, não, mas a cloroquina a gente deveria usar em pacientes no início da doença? Isso não é bem assim, porque a maioria das pessoas, o doutor Gabriel pode também levantar um pouquinho esse aspecto, a maioria dos pacientes tem sintomas leves, não vão para o hospital, ficam em casa. Como é que eu vou oferecer, então, uma medicação que tem um potencial risco, né, um risco de eventos adversos? Wolff Parkinson White, tá? É um nome bonito, é o nome de 2 autores, é de uma síndrome de arritmia, na maioria das vezes, muito benigna, não é uma síndrome maligna, muitas vezes não leva a arritmias importantes, é de tratamento quando necessário, hoje em dia muito conhecido e fácil, nem é com remédio, é com ablação, é fácil de fazer. Então eu tranquilizaria, né, a sua amiga e nós agradecemos também a pergunta. Então fique tranquila, né? Não existe nenhum problema. Eu tenho arritmia e estou com Covid, não tem problema nenhum, né? Aí sim tem que ficar atento às medicações que a gente toma, né? Que são medicamentos com potencial que nós chamamos pró-arrítmicos, em outras palavras, que podem produzir arritmias maiores. Para poder fechar aqui, Jair, eu só gostaria de lembrar a todos, né, que às vezes nós estamos tomando essa doença como fosse uma doença só pulmonar. Nós estamos conhecendo muito dessa doença agora, desse problema, dessa infecção viral. Ele é sistêmico, é uma doença sistêmica, e que em formas mais graves, ela mexe com a coagulação do sangue, por isso que se fala o uso de anticoagulantes, né? Ela mexe também nas artérias, nas pequenas artérias. Então, é um evento sistêmico que nós estamos aprendendo muito a enfrentar esse problema. Então, o que nós precisamos, e o que eu quero que a população me ouça com atenção nesse momento, né?
Na medicina, nós temos um código, né, de comportamento. A primeira característica do médico, o primeiro movimento do médico é não fazer mal. Primo non nocere. Primeiramente, não fazer mal, né? Buscar a beneficência, buscar que o paciente se beneficie da minha intervenção, da minha cirurgia, do meu remédio, do meu conselho, né? Certo? E quando nós fizemos isso, nós evitamos o mal. Nós podemos fazer mal. Nós podemos fazer mal com os remédios também. Não é que, como nós não temos nenhum remédio agora, nenhum tratamento para essa doença agora, não significa que tudo tem que ser usado de uma maneira sem critérios. É nesse momento que nós precisamos ter critérios, né? Por isso que eu vejo, e eu sei que o Gabriel também compartilha comigo nesse particular, que o nosso código de ética, ele é muito claro. Nós não podemos prescrever ou indicar uma medicação que nós não conhecemos um efeito adequado numa situação. Isso não é ético da parte do médico, né? Nós não podemos fazer propaganda de que eu atendi 3, 4 pacientes, como aconteceu lá no Piauí, que até ministros foram lá observar o milagro, né? Aquilo ali é milagro, no máximo é milagro. Aquilo ali não pode ser visto dessa maneira. Então, nós temos que ver, né? Quando um indivíduo, né, tem uma observação e traz uma opinião sem dados nenhum, sem ter dados firmes, ele é mais um indivíduo com uma opinião apenas. Ele não está tendo ele não está ajudando ninguém com essa opinião dele, né? Então, nesse momento, né, nós fizemos muito pelos pacientes, nós protegemos os pacientes, nós tratamos as complicações adequadas, certo? Os pacientes vão para o hospital na hora certa, os pacientes, quando precisam ir para terapia intensiva, são tratados. Não significa que nós não estamos fazendo nada. Agora, nós não vamos inventar tratamento para os pacientes. E não vamos, além disso, colocar um paciente nosso fora de uma experiência controlada, porque nós não fizemos experiência sem controle nas pessoas. Os estudos clínicos randomizados, eu tenho 30 anos de experiência em fazer estudos clínicos, né? A comunidade de Canoas sabe disso. Nós temos um serviço muito, muito pujante ali no hospital universitário e que a gente faz esse tipo de estudo. Assim como os cancerologistas procuram novas drogas para o câncer, nós procuramos novas drogas para o coração e os infectologistas e todo mundo está procurando novas drogas para o tratamento da Covid. Agora, nós temos que ter uma visão muito clara nós temos que ser muito éticos no mundo que eu me enganei no começo, achei que eu estava entrando na era da informação. Isso eu fui ingênuo, acho que muitos foram. Nós, na verdade, entramos numa sociedade do excesso, né? Numa sociedade de excessos, uma sociedade que está mais para desinformação do que para informação. Por isso, Jairo, eu queria saudar o teu compromisso com os telespectadores, de convidar aqui, não pela minha pessoa, mas principalmente pelo Dr. Gabriel, que é um expert no tema, né? Que vai nos trazer o quê? Uma vida inteira construída, né? Na beira do leito, estudando os germes, estudando os melhores tratamentos, né? E trazendo uma mensagem aqui de serenidade, não acho que não é a palavra, de seriedade no tratamento da informação. E digo mais, assim, que a maioria, eu tenho, claro, a gente não assiste tudo e não lê tudo na imprensa, mas a imprensa, ela tem feito um trabalho muito destacado. Claro, às vezes resbala nessas coisas de dar voz para alguém que quer mostrar que descobriu a cura, né, do remédio, e, na verdade, isso não está acontecendo. Mas isso vai passar, nós vamos vencer essa situação, né, e tenho certeza que
se nós usarmos o nosso código de ética dentro da nossa formação, ali está tudo escrito como é que nós temos que ser. Né? Nós não podemos oferecer nada que não seja seguro para os nossos pacientes. Doutor Gabriel, tem 4 perguntas aqui. O Gerson Bia, a Rosane Rodrigues, a Aline e a Thaís perguntam exatamente a questão da cloroquina que o doutor Euler abordou. Como é que o senhor vê essa questão? Hoje tem tanta polêmica, né, sobre a questão da cloroquina. O que já se acumulou sobre esse medicamento? Bom, em primeiro lugar, como já tem sido amplamente discutido, a questão está muito politizada. Isso é ruim, né? O Euler já falou, nós somos médicos, né? Eu não vou me envolver nesse tipo de coisa. Mas nós trabalhamos em cima de evidências, né? E as evidências, como estão definidas nesse momento, não são muito favoráveis ao uso da cloroquina, né? Os estudos publicados não mostram vantagens, embora, obviamente, ela continue sendo utilizada na grande maioria dos hospitais, no mundo todo, né? Então, nos pacientes graves, a droga não tem faltado e, pelo benefício da dúvida, ela tem sido administrada. Mas o que tem se observado, repito, então, nesses estudos, sobretudo esses 2 estudos grandes que o Dr. Euler falou, lá de Nova York, não foi visto vantagem no paciente grave. Nos pacientes ambulatoriais, que é uma pretensão de uso, eu fico um pouco preocupado. Primeiro porque, obviamente, na medida em que nós testamos fundamentalmente pacientes hospitalizados, eu não consigo imaginar uma estratégia de uso ambulatorial da cloroquina que não passe necessariamente pela positividade de um exame. Não tem cabimento eu iniciar esta medicação. Aí sim me posiciono claramente como não tendo nenhuma lógica eu utilizar numa pessoa com uma suspeição, ainda mais no momento, e sobretudo em Porto Alegre ou no Rio Grande do Sul, que a gente ainda tem uma baixa prevalência de doença. Então, se a gente tem uma baixa prevalência, o fato de alguém estar com sintomas e sinais virais não indica necessariamente que ela está com coronavírus. Então, só pela possibilidade, repito, em baixa prevalência, a gente utilizar uma droga sem ter a base do exame chancelando o seu uso, eu não vejo como colocar essa medicação nessa situação. Existe um estudo populacional muito interessante, que eu vou referir rapidamente, feito pelos grupos de Oxford e de Harvard, em conjunto, que envolveu mais de 900 mil pessoas no mundo que vinham usando cloroquina pelas suas doenças de base, sobretudo lúpus, que tem uma indicação muito clara, artrite reumatoide. Nessas situações, são 9 países que entraram nesse estudo, se observou que quando se usava hidroxicloroquina, particularmente quando ela era associada a esse antibiótico, que é a azitromicina, que é o esquema que tem se usado nos pacientes em ambiente hospitalar, a possibilidade de morte por problema cardíaco mais do que dobrou. Evidente que é um estudo populacional, com as deficiências que tem os estudos populacionais, no sentido de tu conseguir controlar todas as variáveis de confusão, mas os resultados são interessantes, porque é um estudo de uma larga população e é feito por 2 órgãos absolutamente, do ponto de vista científico, irrepreensíveis, como seja o grupo de Oxford na Inglaterra e o grupo de Harvard nos Estados Unidos, na Johns Hopkins. Então, me parece que a droga tem que ser vista com o devido respeito. Estão para sair vários estudos agora desse caráter, como o Dr. Euler falou, randomizados e controlados, que talvez nos norteiem melhor quanto à efetividade de uso. Está iniciando nos Estados Unidos também um estudo bancado pelo Instituto Nacional de Saúde, o NIH, para a utilização de cloroquina ambulatorial.
Então, nós vamos ter, provavelmente, com mais 2, 3 meses, alguma coisa a respeito do uso da cloroquina em pacientes com infecções leves ou moderadas. Na verdade, hoje em dia, a única droga aprovada pelo FDA americano como antiviral para utilização em Covid-19 é um antiviral chamado Remdesivir, da Gilead, que é uma empresa americana, né, e que o FDA, agora, em dia 1º de maio, que passou, autorizou para uso emergencial. Só que a droga, e basicamente são 2 estudos, um estudo randomizado controlado, que mostrou que usando este medicamento Remdesivir, diminui de maneira significativa o tempo de internação dos pacientes. Na mortalidade, a significância teve na zona de limite entre significância e não significância. Então, não se pode afirmar ainda, talvez pelo número de pacientes, que não era um número muito grande. Mas é um estudo controlado, teve um grupo que não recebeu o medicamento e ele pareceu ser efetivo. Agora, é um medicamento que é usado na veia, né? É um medicamento que a maioria dos esquemas é entre 5 a 10 dias e é um medicamento muito caro, que só está disponibilizado nos Estados Unidos com pouquíssima perspectiva de utilização no resto do mundo. Então, basicamente, a gente continua, fora o Remdesivir, repito, nós continuamos sem uma droga com indicação específica do ponto de vista terapêutico para uso no Covid-19. Doutor Gabriel, tem umas perguntas aqui bastante práticas. A Linda Lúcia mandou aqui para o nosso WhatsApp. Ela pergunta o seguinte: aspergir álcool 70% na maçaneta de um portão de ferro, por exemplo, é suficiente ou é necessário friccionar com um pano ou papel toalha? Ela pergunta também sobre os sapatos que a gente usa. Só aspergir álcool e colocar no sol é suficiente? Ela pergunta se os raios UV eles realmente neutralizam o vírus. São perguntas bem práticas, né, que ela faz aqui. O que o senhor pode orientá-la? Isso é uma coisa muito complicada, porque eu não sou uma pessoa, particularmente, muito convencido de que essas medidas elas são inquestionavelmente resolutivas e se é importante realmente, se é essencial assumi-las. Por que eu digo isso? Porque a transmissão inquestionável é a transmissão respiratória alta. Essa é a rigorosamente inquestionável, né? Então, o vírus se transmite por gotículas, quando a gente fala, quando a gente espirra, quando a gente tosse. Em algumas situações de tosse muito potente, ou pacientes que, a nível de hospital, são submetidos a procedimentos na via aérea, broncoscopias, que aspiram secreções, o vírus também pode ser transmitido por aerossóis, que são partículas que permanecem, são pequenas, são menor que 5 micras, e permanecem bastante tempo em suspensão no ar. Então, é possível que essa transmissão por aerossóis também tenha alguma significância, mas a básica, o feijão com arroz, é gotícula. É bem claro nesse vírus, diferentemente do vírus da influenza, que realmente ele permanece muito tempo nas superfícies, né? O que a gente não sabe, é a velha questão da vacina, é o grau de infectividade dessas superfícies contaminadas. Vejam bem, imaginem a dificuldade que seria, num vírus que é conhecido desde dezembro, a gente saber que estudo metodológico podia ser feito, que a gente pudesse inferir do paciente infectado se ele se infectou por gotícula, porque se ele tocou em alguma coisa, entendam isso. É muito difícil de fazer essa distinção entre as vias de acesso de um vírus a um ser humano. É muito complicado. Então, é respiratório. Pode ser das superfícies? Pode. Pode ser de roupas? Pode. Tudo pode, porque o vírus permanece, dependendo do tipo de tecido, muito tempo. Mas a gente não tem nenhuma ilação, nenhum trabalho que mostre que essa é uma via de transmissão tão importante que talvez tenha que tomar uma série de medidas excepcionais, né? O vírus é sensível ao álcool gel, né, ao álcool especificamente. Radiações ultravioleta é um pouco questionável se elas realmente são efetivas. Ele é sensível à nossa água sanitária doméstica, né?
o hipoclorito de sódio, ele é bastante sensível ao hipoclorito. Então, eu acho assim, eu até tiro os sapatos quando entro em casa, mas eu os coloco na área e não os submeto a nenhum tipo de tratamento. Eu coloco lá, higienizo as mãos depois de deixá-los lá, porque, óbvio, se tem algum vírus, ele não vai ficar saltando se depois eu higienizar as mãos. Nem vírus, nem bactérias saltam que nem pulgas, né? A roupa, bom, lavar a roupa, então. O que eu não faço de rotina isso. O que eu tenho feito é sair com a mesma roupa e depois deixá-la numa área restrita. E a camiseta ou camisa que eu uso, sistematicamente lavar. Mas, repito, não digo que talvez isso não seja importante, mas eu não tenho uma base científica honesta para chancelar essa eventual importância. Até porque a gente sabe uma outra coisa, aprendeu a partir do isolamento do vírus nas vias aéreas superiores. Às vezes, o exame que a gente isola direto, o vírus dá positivo, a pessoa não tem mais o vírus. Aquilo são fragmentos de material genético, que, no entanto, o exame é muito sensível e os detecta. E, no entanto, aquilo ali não tem capacidade de transmissão. Repito o que eu tinha comentado antes. Um problema crucial nesse vírus é que a gente não sabe ainda qual é o ponto de corte de carga que transmite e qual é o ponto de carga de quantidade de vírus que ele não se transmite para as outras pessoas. Eu acho que fundamental é o distanciamento social. Eu acredito no uso de máscara, tem alguns estudos que não mostram vantagens, mas eu acho que até por uma questão psicológica e de postura, eu acredito na máscara. Alguma coisa em termos de diminuição da carga de vírus eliminada no ambiente, em aerossóis ou principalmente por gotículas. E se eu colocar uma barreira adicional na pessoa não infectada, isso, de alguma maneira, deve representar uma dificuldade a mais na transmissão do vírus. E uma coisa que eu estou achando legal, comentário a respeito disso, é que, como nós não tínhamos a prática oriental do uso da máscara, eu estou achando muito bonito andar na rua agora, porque as pessoas estão de máscara numa boa. Isso é uma coisa muito legal. Não estão, porque e são olhadas como se fossem pessoas diferentes. Não, a máscara, rapidamente, isso é uma coisa bonita nossa, uma capacidade de se reinventar e se adaptar. A máscara passou, aparentemente, a fazer parte do nosso dia a dia, né? Doutor, olha, uma pergunta aqui para a gente aí encaminhando. No final, o Aparício Lafayette, ele pergunta o seguinte: como é que a gente pode diferenciar uma gripe comum da Covid-19? Visto que hoje, inclusive, a gente está com muita dificuldade de fazer exames, né? A própria rede, o SUS, hoje ela está muito vocacionada a atender, né, basicamente os casos que chegam da Covid. A pessoa tem medo, muitas vezes, de ir no hospital, mas quando é que a pessoa deve ir para o hospital? O que ele pergunta aqui. Em que momento, né, digamos, diferencia a gripe do Covid? Bom, aí é uma questão, porque tem duas coisas. Tem um diagnóstico que é clínico e tem um diagnóstico epidemiológico, né? E como nós estamos dentro de uma pandemia, né, nesse momento, né, qualquer coisa que nos lembre alguma infecção respiratória sempre acende a luz para ver se é ou não é Covid. Tá? Isso é um dado importante. Isso aí não dá para... Ninguém vai se comportar de uma maneira assim. Por quê? Os sintomas... Porque, assim, poderia dizer, será que existe um sintoma específico que não tem nos outros? Talvez a coisa mais estranha que tenha aparecido para nós aí, e no começo era estranho, era uma perda do olfato, uma perda da gustação, do paladar, isso é a palavra assim. Gustação. Paladar, né? Então, parece que isso é específico, né? É um pouco mais específico, isso não acontece com as outras viroses. Mas no resto tudo é igual, né? Porque é difícil fazer o diagnóstico diferencial. Então, muitas pessoas, 80% das pessoas vai ter alguma indisposição, né? O que a gente nota muito nas queixas dos pacientes é que existe uma sensação importante de cansaço, de fadiga, dor no corpo, né? Certo? Tosse, dor de garganta. Eu atendi agora, alguns dias, uma família que veio de Garopaba, chegaram, né? Olha, eu estou gripada.
Aí fui ver, toda a família estava com Covid, né? Entendeu? Então, isso aí é difícil diferenciar. Então, o que nós temos que... quando a gente tem um caso suspeito, acho que esses pacientes têm que ser testados para que a gente possa fazer, né, todo o movimento, né, de proteção da pessoa e dos seus familiares e da comunidade também. É importante, por isso que são importantes os testes. Eu acho que antes de terminar, eu acho que é produtivo que o Gabriel pudesse falar dos testes para nós, né, de qual é o momento de fazer esses testes, quais são os testes importantes. Agora, não indo direto na resposta que foi me solicitada, a pergunta que me foi solicitada. Quando um paciente tem que ir para o hospital, né? Então, esse quando o grande problema da COVID é a pneumonia da COVID, né? O inicial, o problema inicial é a pneumonia. Então, quando o paciente já começa a apresentar uma dificuldade de respirar, de ventilar, onde a respiração fica pesada, ele começa a ficar com a respiração curta e frequente, né? Esse paciente tem que ir para o hospital, né? Algumas pessoas que adquiriram, que não é fácil, é caro, ou que tem uma maneira de medir a saturação de oxigênio em casa, quando essa saturação começa a diminuir, também é a hora de ir para o hospital. Então, assim, quando o paciente não saiu do resfriado comum, começa a sentir alguma coisa, lembrando que ele pode estar com uma pneumonia, esse paciente tem que ir para o hospital. E eu acho que por isso é importante, e aí vem um aspecto de solidariedade, né, de pensar no outro, de empatia, é que se a gente não tiver um comportamento, se a sociedade gaúcha, se nós, como cidadãos, não pensarmos no próximo, nós não teremos o hospital para ser tratado. Isso é um grande problema e isso é uma consciência que nós temos que desenvolver em si e também em todas as pessoas. Então, tudo tem que ser feito para que as pessoas possam receber tratamento, possam passar, né, por esse problema e voltar para casa e continuar a nossa vida. Tá? Vai passar, mas provavelmente nós não seremos iguais, né, quando nós vamos voltar ao normal, né? Falando sobre máscara, eu me lembrei, tem uma neta agora, a Olivia, vai fazer 1 ano, não tem 1 ano ainda. Então, aqui em casa, a gente se vê, ela fica no pátio, nós fechados dentro de casa, tem uma janela, vidro, e ela vem de máscara, né? Ela tem 1 ano de idade, anda de máscara, né? E fica bem com a máscara. É interessante, né? É interessante. E a outra neta hoje liga para a Angélica e diz, Angélica, a nossa live vai ser às 4 da tarde. Quer dizer, são as crianças nascendo, né, nesse século XXI. É uma coisa muito interessante. Então, Gabriel, o Torelli falou da questão, né, dos testes, né, mas para a gente ter mais uma última pergunta depois para os dois, para a gente poder fechar, mas eu queria antes lhe perguntar, a gente tem testado pouco aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, mas as medidas que o Estado tem adotado aqui nos tirou, né? Hoje, se a gente olhar Pernambuco, Amazonas, Ceará, né, o próprio Rio de Janeiro, São Paulo, mas se a gente pegar outros estados, a gente vê que o Rio Grande do Sul está bem distante desses números, né, tristes que esses estados estão vivendo. A nossa estratégia de isolamento, distanciamento está dando certo? Isso eu acho que deveria ter mais testes. Como é que o senhor vê a questão do teste junto com as estratégias de isolamento? Bom, eu realmente acho que a gente está bem aqui, né? Porque se estabeleceu de uma maneira adequada, e o Euler já fez uma referência sobre a adequação dos governantes aqui no Estado, se fez um distanciamento social adequado, e isso é que trouxe esses dividendos, né? Eu queria fazer um comentário a propósito disso, porque realmente eu acredito. Primeiro, um dado histórico, né, que eu tinha dado já um gancho a propósito disso, a respeito da espanhola, por exemplo. Em 1918, teve uma situação distinta na maneira que 2 cidades americanas encararam a influenza. Filadélfia
em setembro, em plena epidemia, Filadélfia permitiu um desfile que envolveu 200 mil pessoas, dia 26 de setembro. 200 mil pessoas. Uma semana depois, 4.500 pessoas morreram de gripe em Filadélfia. Em um mês, 10 mil pessoas morreram. St. Louis, a 900 milhas de lá, morreram 300 pessoas em 30 dias. St. Louis adotou medidas severas. Então, a gente já tem, esse é um dado clássico, histórico, eu não estou tirando um coelho da cartola, é conhecida essa situação, essa distinção epidemiológica ela é muito citada. Por outro lado, tem uma lógica absurda na coisa. Se eu quero diminuir aquele número básico de reprodução, se eu transmito para 3, se eu mantiver distanciamento social, esse número vai cair. E quando ele cai de uma maneira substancial, o que se cai? O que se quer? Que ele caia a menos de 1, ou seja, para eu ter a possibilidade de eu transmitir é no máximo para 1, e olhe lá, provavelmente nem isso. Então, aí o número cai. Se vai se ver a curva de distribuição no Brasil, ela é uma curva absolutamente ascendente. E a do Estado é bem baixinha. Tem gráficos até bem interessantes mostrando isso. Então, eu sou um fã do distanciamento social, porque a minha ideia, enquanto não tiver, obviamente, vacina, enquanto não tiver um tratamento inequivocamente eficaz, né? Então, acho que não tem como escapar disso, porque aquela ideia da gente conseguir esse resultado através de uma imunidade de rebanho, ela é uma ideia meio complicada. A gente tem que ter um certo distanciamento afetivo da vida das pessoas e da morte para se posicionar dessa maneira. Por quê? Porque a gente, para ter um distanciamento, uma imunidade de rebanho, se, repito pela terceira vez hoje aqui, se a imunidade garantida pela infecção for adequada e persistente temporalmente, pelo menos 6 meses, 1 ano, a gente vai ter que ter em torno de 800 mil mortes para chegar lá. Não chegamos com o coeficiente de letalidade que a gente imagina que o coronavírus tenha, nós não vamos chegar a essa imunidade de rebanho com menos mortes do que isso. Provavelmente em 500 a 800 mil mortes, pelo menos, vai ter que acontecer nesse país. E eu quero também fazer uma correção aqui de algumas coisas que têm sido faladas aqui a propósito da Suécia. A Suécia tem sido citada como um país paradigmático de não fazer nada e ver o que acontece. Que não é bem assim não fazer nada. Na verdade, é um país nórdico, eles não têm aquele afeto transbordante do contato que nós temos, é um país que já mantém um certo distanciamento social em termos de proximidade. Pois bem, a Suécia não fez literalmente nada a não ser isso. Orientar, higiene de mãos, etc., mas nada mais, máscara, nada. A Suécia tem 3.800 mortes para uma população mais ou menos parecida com a do Estado, aqui, 10, 11 milhões. Nós estamos com 130 e poucas mortes. Nos países nórdicos vizinhos à Suécia, as mortalidades são muito menores que a sueca. Então, não tem cabimento, e é uma inverdade a gente citar a Suécia como um modelo de país em que a ausência de distanciamento social foi importante. É complicado isso, é complicado para todos nós, eu também não estou conseguindo ver o meu netinho, é uma situação terrível, né? Eu acho muito difícil, mas, antes de tudo, é um respeito, sobretudo, à pauperização dessa epidemia, que é típico das epidemias. Elas vão para o interior e elas vão para acometer os mais necessitados. E o que acontece? Quanto mais as classes dominantes não sofrem os efeitos na carne da pandemia, ou seja, com mortalidade no seu círculo de conhecidos e de familiares, menos ela tende a se preocupar com a situação, porque morrem pessoas distantes dela. Elas simplesmente são números de um telejornal, quando, na verdade, não é isso.
A vida é preciosa sempre. E achatar essa curva e permitir que isso aconteça muito lentamente, mesmo que nós tenhamos que resolver o caráter epidêmico, depois nós vamos ter que ver o caráter endêmico, que é outra história. Mesmo que nós tenhamos que resolver o caráter epidêmico apenas pela imunidade de rebanho, que pelo menos isso aconteça tão lentamente que isso incida importantemente em redução da mortalidade. Doutor Gabriel, para a gente fechar a nossa live, uma pergunta aí que não pode calar. Em 16 de abril, quando o ex-ministro Mandetta foi demitido, nós tínhamos 1.924 mortes, né, pela Covid-19. Ontem, né, com pedido de demissão do ministro, né, chegamos a 14.817, quer dizer, 2 ministros em menos aí de 30 dias. O que a gente pode esperar, né? Quais são os riscos hoje? Porque nós temos um sistema único de saúde, o comando do Ministério é muito importante, e que perspectiva os senhores veem com essa troca de ministro e aquele que vai conduzir, ou aquela que vai conduzir o Ministério? Qual é a grande tarefa nesse momento? Doutor Euler, depois doutor Gabriel, para a gente fechar. Bom, é de grande perplexidade que a gente está assistindo o que vem acontecendo na liderança do Poder Executivo. Tá? Então, esse é um grande problema, porque nós estamos hoje dentro de uma situação, e o Gabriel colocou bem, nós ainda estamos numa fase muito preocupante, porque nós estamos numa fase íngreme da curva, né? E nesse momento a gente colhe, né, aquilo que fez algumas semanas atrás, o que fez de bem e o que fez de ruim. Tá? Então, nesse momento, de novo, nós vamos perder tempo, e eu acho que houve impacto, sim, pela falta de comando e por dupla mensagem, houve uma possibilidade de a gente afrouxar o isolamento social, que era muito importante, né? Eu acho que inibiu muito alguns governadores até essa postura. Mas eu acredito que os prefeitos, os governadores que estão perto da sua população, da sua comunidade, né? Eu tenho esperança que realmente tomem as melhores posturas. Protejam a vida das pessoas. Nós precisamos proteger a vida das pessoas. Né? Falidos, nós continuamos. Falecidos, nós não temos chance nenhuma. Né? Então, é um momento agora, né, de assim, olhar, eu sei da responsabilidade dos prefeitos, né? Tive a oportunidade de participar de uma época em Canoas, junto com o Hospital Mãe de Deus, uma parceria público-privada. Então, eu tenho noção clara do que é a responsabilidade de um prefeito e que as pessoas estão ali do lado dele. É epidérmica a relação do prefeito com os seus cidadãos, né? Com seus concidadãos. E com os governadores também. Né? Então, eu acho que algumas unidades da federação estão se comportando muito bem e a gente espera que a gente possa... eu não imagino que nós vamos ter uma diferença no comando central. Eu não acredito mais que possa existir uma mudança de comportamento do Poder Executivo. Então, nós estamos aí agora torcendo, né? Acreditando que os prefeitos possam tomar as iniciativas que nós tomamos aqui no Sul, né? Trazer a ciência, buscar as opiniões embasadas em evidências, para que a gente possa proteger a população. O objetivo principal agora é a proteção da vida, né? Que eu acho que essa discussão também entre economia, entre abrir e achar que nós vamos ter um crescimento econômico, que nós vamos facilitar, não, eu acho que isso não é verdade. Isso aí foi um grande engano porque todos os países que fecharam mesmo,
o exemplo da China foi isso, foi claro, que fizeram alguma coisa muito forte no início, já estão começando a ter a sua atividade econômica estabelecida. Então, nós estamos sofrendo aqui porque fizemos coisas pela metade, né? Embora nós tivemos uma força muito grande, uma postura muito boa com o grupo do Dr. Mandetta. Eu acho que isso aí nós todos temos que reconhecer, né? As pessoas que estavam do lado dele, todo dia nos informando sobre as coisas, né? Eu acho que o ministro Nelson entrou com boas intenções. Ele não teve, nós não podemos dizer, reconhecer, nós não tivemos, ele não teve nenhum movimento inadequado, ele manteve a postura, ele chegou no Ministério pensando que poderia fazer, mas o Poder Executivo não colaborou e ele se viu, né, que não tinha mais condições de trabalhar. Então, nós precisamos de um Ministério da Saúde liderado por uma visão técnica. Não basta ser médico para entrar lá, isso não adianta, né? Eu acho que não garante, ser médico não garante nada, ter CRM não garante. Eu acho que tem que ter comprometimento com a vida. Quer dizer, o médico, para mim, é aquele que tem comprometimento com a vida. Então, as partes da economia, o que toca a economia, isso aí tem que ser resolvido, isso é muito importante também. Nós vamos ter um tsunami agora, do ponto de vista econômico, né? E nós sabemos que nós vamos aprofundar, talvez, o grande mal, né, desses últimos anos, que é a desigualdade. Desigualdade em todo o mundo. Nos Estados Unidos, a desigualdade se aprofundou, na Europa, a desigualdade se aprofundou. Aqui, de uma maneira, sempre fomos um país desigual, um dos mais desiguais do mundo. E, infelizmente, agora nós vamos ter um empobrecimento e nós temos que olhar, sim, para a nossa população, né? Onde a cidadania está ameaçada, os empregos estão ameaçados, os empregos os salários estão ameaçados, as relações trabalhistas estão frágeis. Então, a gente vê aí pela frente um grande desafio. Mas, para desafios assim, nós precisamos de homens públicos, com muita postura, com muita visão, né? E também uma visão humanista, uma visão de olhar os menos favorecidos e procurar, né, trabalhar, todos, a sociedade procurar trabalhar, visando assim que a gente possa amenizar a dor do outro. Então, essa seria a minha postura hoje. Então, Gabriel, para fechar, o que a gente pode esperar aí do novo ministro? O que o novo ministro aguarda para ele nesse momento, para o senhor concluir? É complicado, Jorge. Eu acho assim, que eu não gostaria de ser um gestor público hoje em dia, né? Porque, na verdade, todos os gestores públicos, historicamente, vão ser cobrados pelas suas decisões, né? Então, tu nota que há uma grande preocupação em tentar acertar. O tentar acertar passa necessariamente por uma visão científica, uma palavra que a gente está usando muito, ciência, né? Mas a gente está tentando usar no bom sentido. Eu acho assim que os bons governantes e os bons gestores públicos são aqueles que conseguiram juntar no seu entorno comitês científicos da melhor qualidade, né? Porque realmente é isso que nós necessitamos. Nenhum gestor tem que entender de pandemia obrigatoriamente, mas ele tem que se cercar de pessoas que, pelo menos, entendam mais do que o usual das pessoas, né? Isso é fundamental. E isso é que tu nota. Alguns governos que estão certo na condução da pandemia, que para nós se caracterizam por terem comitês executivos muito bons, muito equilibrados e muito adequados. E esses governantes têm uma alta sensibilidade para ouvir esses comitês.
mas depois de ouvir e tomar a decisão, assumir a decisão. Esses governadores, prefeitos, têm assumido a partir da audição desses comitês de apoio para a decisão. Eu não saberia como trabalhar de outra maneira, né? Eu acho que vai ser uma coisa muito complicada, porque, de alguma maneira, por motivos que não vêm ao cabo discutir, se abriu um enorme fosso entre o poder executivo central e a operação representada por governadores e prefeitos, e eu não sei, esses governadores e prefeitos adquiriram tanta autonomia para poder resolver as situações emergenciais dos seus estados, que eu não sei se esse retorno ao trabalho sob a égide de um gestor superior e comum, se isso vai voltar a acontecer. Para isso voltar a acontecer, tem que ser reinstauradas pontes que acho que vão ser bastante difíceis. Acho que vai ter que ser o ministro que entrar, vai ter que ser uma pessoa extremamente carismática e pacienciosa no reerguimento dessas pontes, porque nós precisamos delas. Também não há lógica na ação individual de cada governador ou de cada prefeito, porque vai surgir momentos de impasse que vai ter que alguém a nível superior vai ter que bater o martelo em concordância com esses governantes de estado e de cidades, né? Mas eu tenho esperança que quem entrar possa restabelecer essas pontes e a gente ter de novo um modelo que flua de uma maneira melhor e mais centralizada e que não dependa, como está acontecendo, de esforços individuais de estados e de prefeituras para o modelo poder funcionar de uma maneira o mais adequada possível do que a gente imagina, do ponto científico, que seja o melhor funcionamento nesse momento. Quero, então, agradecer a participação do Dr. Gabriel Narvaez e também do Dr. Euler Manente, que aqui nos trouxeram luz a esse debate, né? Excelente bate-papo, excelentes contribuições dos senhores, dois grandes médicos que orgulham o Rio Grande do Sul. Muito obrigado, Dr. Gabriel, muito obrigado, Dr. Euler. Passei um pouquinho do horário que eu havia prometido, mas acho que o interesse da sociedade exigiu, né? Muito obrigado aí pela atenção dos senhores. Cuidem-se. Obrigado também. Obrigado, doutor Olho. Obrigado, doutor Gabriel. Tchau. Obrigado também pela participação, tu que enviaste as suas perguntas. Algumas foram respondidas durante o nosso bate-papo, mas eu agradeço a todos que fizeram suas perguntas através do nosso WhatsApp, o Zap do JJ, 99666065. Também no Facebook, agradeço muito a tua participação. Nós estamos fechando o nosso programa sempre trazendo os nossos artistas. Na semana passada eu trouxe aqui o DJ Cabeção. Hoje, sem dúvida, né, aqueles que produzem cultura, produzem arte, eles vivem um momento extremamente difícil, né? E hoje eu quero trazer aqui um talento, né? Ela que é prata da casa, ela, né, esse diamante, né, que foi lapidado lá no Guajuviras, com essa voz talentosa, ela que começou lá em 2009, 2010, lá no Território de Paz. Eu queria convidar aqui a Grazi Liz para conversar com a gente, essa jovem mulher, mãe, né, cidadã de Canoas, do Guajuviras. E fala um pouquinho aqui, Grazi, a gente está fechando o nosso programa, e fala um pouquinho do início, né, como é que foi lá enfrentar o estúdio, né, como é que foi as primeiras gravações, né? Hoje eu sei que tu já ganhou aqui o Rio Grande, está ganhando o nosso país, está ganhando, né, já ganhou o coração dos canoenses, mas me fala um pouquinho lá do início, como é que foi? Então, boa tarde para todos, boa tarde, Jairo, é um prazer boa tarde, estar aqui com vocês. Eu participei do Microcrédito, Território de Paz, gravei meu primeiro CD chamado A Vida, em 2012, lancei meu videoclipe Fazendo a Diferença, tá? Participei da Casa da Juventude e, através disso, comecei a cantar, fazer apresentação na Expo Cristã, representando o Rio Grande do Sul, representando as mulheres. Também faço parte do hip hop aqui em Canoas e também tem uma produtora, uma pequena produtora chamada Produz, a qual a gente trabalha com alguns jovens aqui do bairro. O trabalho que foi feito comigo naquela época, na sua gestão, que eu só tenho a agradecer pelo seu olhar especial para a nossa juventude, que hoje surgiu eu, como Grazi Liz, sou cantora, e gosto muito daquilo que eu faço.
Meu trabalho hoje é diariamente com jovens, ensinando eles a cantar, gravando, produzindo eles e ensinando um caminho, ou mesmo que foi ensinado para mim. Claro, foi muito difícil na época, era algo novo para mim. Já cantava, mas não assim fazendo shows e conhecendo tipo shows grandes, né? Eu cantei com o Gabriel Pensador, dia 1º de maio também. Já abri shows de pessoas importantes, já cantei no mesmo palco com Alcube e outras pessoas cristãs. Então, depois do lançamento, em 2012, a minha vida só deslanchou e cada vez está indo mais. Graças a Deus por isso. Grazi, nós estamos agora vivendo a pandemia, né? Isso afeta muito a vida de um artista, a vida, né, do músico, né, daquele que faz cultura, daquela que faz cultura, né? Claro que a gente ora a Deus aí para passar e vai passar, a gente vai vencer, né? Qual é a expectativa aí depois que tudo passar aí? Vento em popa aí na tua carreira, no teu trabalho? Como é que tu tá vendo aí o futuro? Então, a gente está trabalhando com algo muito novo, né? Fazendo bastante live, coisas que antigamente a gente não fazia, a gente ia mais em show, agora a gente já está fazendo show mais em casa. Vai ter uma live da Produz, tá? Que é para ir a semana que vem. O pessoal quiser curtir a Produz, fica ligado, porque são artistas de Canoas. São jovens, são cantores do bairro, do Guajuviras, do bairro de Canoas, pessoal daqui que vai fazer a sua arte, vai mostrar através da live. Então, assim, a gente está trabalhando com live, eu estou lançando um videoclipe, tá? Lancei esses dias Ser Mulher, no dia 10 do Dia das Mães, e todo mês eu vou lançar um videoclipe novo, porque eu já tinha trabalhado meus videoclipes, já estão a maioria pronta, então eu vou começar a lançar para o pessoal ver e começar a curtir de casa, né? Porque já que a gente não pode fazer show, a gente começa a lançar videoclipe e fazer live, é isso que tem. Um momento. E a gente vai assistir agora, estamos fechando nossa live, nós vamos assistir Ser Mulher, Grazi Liz, vamos lá. Espero que gostem. Deu trabalho fazer o clipe, Grazi? Deu trabalho? Deu. Mas eu tenho agradecer o Guilherme, que produziu o videoclipe. Vamos lá. Pessoas da vida conspiram contra nós a todo instante. Nega bela trajado no salto alto, graxa tocar no salante. Levante, sacode a poeira, erga a cabeça e diga pra si: minha luta não é a maior que a que está dentro de mim. Me impulsiona, sinto na veia a adrenalina, a motivação. Com foco além do horizonte, passou firme Deus no coração. Ser mulher é ser pra frente, mulheres somos guerreiras. Eles dependem, o mundo é a gente então. Ser mulher com atitude, virtude, com o tempo não mude e me faz viver. Rap não é bobeira, não estamos de brincadeira. Por isso levanta sua bandeira. Levanto minha bandeira, faço parte dessa nação. O hino ao qual proclamo é a voz da multidão. Clamamos pro pai, fim dessa guerra, feminicídio, toda essa merda. Minhas irmãs, somos por elas, elas por mim. E eu sou por elas, fazemos parte de um corpo só. Muito mais firme que um só nó. Da igualdade social, tá tudo errado, não tá legal. Faço rap com muito amor. Ouço o time que toca o tambor. Vai segurando que é desse jeito. Eu sou mulher, exijo respeito. Com atitude, virtude, com o tempo não mude e me faz viver. Rap não é bobeira, não estamos de brincadeira. Por isso levanta sua bandeira. Não somos sacos de porrada, não seremos mais maltratada. Não julgue com suas palavras, porque não somos suas escravas. Não queremos seu veredito, porque minha roupa não diz que sou isso. Chega de ser ameaçada, porque a mulher tem que ser reverenciada. Damos início à vida e juntos somos família. O amor quando se inicia, tudo pra ela. Mulheres somos rainhas. Eu, você, nós somos rainhas. Ser mulher com atitude, virtude, com o tempo não mude e me faz viver. Rap não é bobeira, não estamos
de brincadeira. Por isso levanta sua bandeira. Mulher com atitude, virtude, com o tempo não mude e me faz viver. Rap não é bobeira, não estamos de brincadeira. Por isso levanta sua bandeira. Parabéns, Grazi. Parabéns, né? A linda voz aí, fico muito feliz. Né? Sou um admirador do teu trabalho, parabéns. Né? Sucesso aí, né? E todo mundo antenado com a live. Já tem data? Já não, ainda não, mas é para a semana que vem. Mas assim, pessoal, aproveitando, todo mundo curte lá a página da Produz, a página da Grazi Liz, fico ligado nas novidades que está chegando, porque está chegando muita novidade. Está na hora da gente se unir e fazer a diferença juntos. Só juntos a gente vai conseguir fazer a diferença. Muito obrigado, Jairo Jorge, a gente está junto. Obrigado, querida. Comigo, viu? Um abraço para ti e para a família. Obrigada. Muita fé, muita esperança. Vamos vencer a pandemia aí juntos. Obrigado, Grazi. Sucesso. Queridos amigos, amigas, estamos encerrando aqui a nossa live, o programa Domínio Público, um programa que tem esse objetivo de prestar informações, esclarecimentos. Fizemos aqui um excelente debate, esclarecimentos sobre a Covid-19, com dois grandes profissionais. Na semana passada falamos sobre auxílio emergencial, pois no próximo sábado nós vamos falar da saúde mental em meio à pandemia. Quantas pessoas vivem hoje a ansiedade, né, a depressão. Então é muito importante também olhar a saúde mental. Portanto, esse vai ser o tema do Domínio Público da próxima semana. Se tu tens uma pergunta, manda para o zap do JJ, 99666065. Obrigado pela tua presença, obrigado pela tua participação, obrigado pelas tuas sugestões. A todos aqueles que nos acompanharam, muito obrigado, um bom final de semana, vamos com fé, com esperança, olhando para o futuro, que nós vamos vencer esse momento difícil que Canoas, o Rio Grande e o Brasil passam. Muito obrigado a todos e até o próximo sábado com Domínio Público. Até lá!